Voltamos com o Visão Geral de hoje. Estamos entrevistando o advogado Anderson Gianetti, ex-diretor do PROCON de Campinas e que é especialista em direito do consumidor. Você que está participando, se você quiser perguntar alguma coisa ao Anderson Gianetti, ao mandar o WhatsApp no 999183131, deixe ali o seu e-mail. Aí nós encaminharemos para o Anderson e ele vai responder para você. Como, aliás, ele me responde algumas coisas quando eu quero consultar e impressionante. Como advogado escreve bem, né? Como você escreve bem, como vocês têm uma facilidade para escrever. Às vezes vocês são até eruditos, né? Quando entra nas linguagens eruditas, eu me perco um pouco. Mas acho muito bonito ler o que o advogado escreve. Realmente vocês têm vocês são extremamente letrados, é muito legal. Alberto, eu antes de ser advogado, eu fui engenheiro, não é? Ah, é? E aí tinha uma frase que a gente utilizava quando era engenheiro. Engenheiro é o cara que fala mal e escreve pior. E advogado é o cara que fala bem e escreve melhor. Né? É isso aí. Bom, nós estávamos falando no bloco anterior para aquelas pessoas que não conseguiram pagar o imóvel ainda não foi entregue, compraram na planta, estão devolvendo, que não estão conseguindo pagar, e você disse que o PROCON pode auxiliar muito nisso. Exatamente, porque em alguns casos, né, existe uma área lá específica que trata de conciliação. Então é marcada uma audiência de conciliação, onde o consumidor vai, ele pode ir até com o seu advogado, e a empresa também vai, e onde é aberta, não é, a possibilidade de um acordo ali mesmo, não é, sem custo, porque é um órgão público, ele já é bancado pelos nossos impostos, não é? Agora, é claro que tem circunstâncias que a empresa não concorda amigavelmente, sim, não é? E aí a solução é ir para o Poder Judiciário e realmente para contratos acima de 40 salários mínimos, imóveis geralmente superam, não é? Claro. Então, realmente, aí é necessário ir para a Justiça Comum, através da contratação de um advogado, mas lembrando, entrou em vigência no dia 18 de março deste ano o novo Código de Processo Civil. E no Código de Processo Civil novo, a conciliação é obrigatória. Então, a primeira coisa que vai acontecer, assim que for impetrada uma ação judicial, será o agendamento de uma audiência de conciliação. Aliás, essa palavra hoje no direito está sendo muito usada, conciliação. Porque Sim. o que nós temos de processos que se arrastam aí por anos e anos, e a conciliação é o que vai resolver ali. E conciliou, acertou na frente do juiz, está tudo resolvido. Sim. E tem um detalhe a mais, o novo Código de Processo Civil estabelece que se já haja uma jurisprudência formada pelos tribunais superiores, não adianta discutir isso, levar isso adiante, porque o advogado ele é até penalizado, ele não pode mais ganhar tempo com teses contrárias ao que já foi julgado pelo tribunal. Nesse caso dos imóveis, né, no caso da inadimplência, enfim, já é pacífico, sumulado, de 80% a 90% do valor tem que ser devolvido. Inclusive, porque as construtoras usam não sei se é um artifício, não sei se elas estão respaldadas pela lei, porque você compra um imóvel, você dá uma entrada, digamos lá, sei lá, de 100 mil, apenas para dar um número redondo aqui, e consta lá que dos 100 mil, 50 mil foram destinados à corretagem. E essa corretagem também pode ser devolvida? Sim, porque o que acontece? Pelo Código Civil, existe uma disposição que estabelece que a obrigação de pagar o trabalho da corretagem, não é? A comissão de corretagem é do vendedor, não é do comprador. Sim. Então, a não ser que o contrato tenha estipulado especificamente, o comprador concorda em pagar a corretagem, se não tiver uma cláusula com a qual o comprador tenha concordado, ele não é obrigado a arcar, né? Então, realmente, dentre as questões que são objeto de devolução, é a tal da comissão de corretagem, a taxa SAT, mesmo porque o imóvel vai retornar para a empresa que vai vender novamente, ela não vai ter prejuízo, ela vai ficar com o principal, né? Bom, Anderson, você vai ter que voltar várias vezes aqui para a gente falar sobre isso. Inclusive, nós vamos fazer aqui uma campanha para que no próprio Facebook as pessoas façam as perguntas e a gente venha aqui e traga para você esclarecer, porque eu estou achando extremamente importante, acho que todo mundo acha, todo mundo entende que isso aí é fundamental. Agora, eu vejo que hoje muita gente compra pela internet, eu compro pela internet, a minha esposa outro dia comprou pela internet um produto que não veio. Aí era um produto até não caro, era 150, alguma coisa assim, e eu acho que ia dar um trabalho muito maior para brigar por isso. Eu pergunto a você, e para que você esclareça para o nosso telespectador,
quem tem o hábito de comprar pela internet ou quer comprar pela internet, quais são as medidas, quais são as precauções que ele tem que tomar? Perfeitamente. Isso é importantíssimo, Alberto, só para você ter uma noção, né, os nossos espectadores, quando nós começamos com o Procon Digital em 2010, a internet movimentava 4 bilhões de reais por ano. Hoje, sabe quanto movimento? Não. 40 bilhões. 40 bilhões? Tá? E existem empresas em que tem mais movimento na loja da internet do que na loja física. Aliás, é um pouquinho mais barato na internet. É mais barato, não tem custos de aluguel, não é? Sim. Então, realmente, a internet está virando mesmo. Hoje, tem empresas que vendem mais pela internet, não é? E aí, existem alguns cuidados que o consumidor tem que, assim, tomar como precaução antes da compra, né? Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor vale no Brasil, não vale na China. Sim. E muitas pessoas insistem em comprar produtos direto da China ou de sites internacionais. Tá. Quando dá problema, vai ser difícil resolver se o site é sediado. Então, qual é a primeira dica? Comprar se o site brasileiro. termina em .br. .br. Né? Você comprou em .com, tem risco. Que risco? De ficar preso na alfândega, não entregar no prazo, ter imposto para ser recolhido. Não é? Então, você pensa que é barato, acaba saindo caro. Tá. Então, Então, o .br. primeiro passo, não sei o que, .com.br. Isso, é Pronto, a primeira fundamental. dica. Né? Segunda dica, né? O mundo virtual, ele mostra uma coisa bonita, você não sabe se atrás daquela tela tem uma empresa de fundo de quintal. Sim. O ideal é comprar de empresas que você conhece fisicamente. Né? Eu não vou citar nomes aqui. Tá, entendi. Né? Tem uma Mas, loja em tal lugar, mas tem também a loja tem no virtual. shopping e lá, tal. eu sei que ela existe. Isso é importante. Por quê? Porque se der problema, você sabe pelo menos um lugar onde ir fisicamente para reclamar. Caso os canais eletrônicos não funcionem. Perfeito. Tá? Tem a questão da segurança. Né? Geralmente, quando você vai fazer a compra, não é? Os sites sérios, enfim, eles encaminham para um endereço protegido. Você vai observar que o link, né, que é aquele endereço, ele começa geralmente HTTP. HTTP. Antes do www. Isso. HTTP, //. Isso dá uma garantia. Mas no caso do site seguro, tem um S, HTTPS. De seguro, tá? Você já sabe que tem um ambiente seguro. E no rodapé da tela, você vai observar que tem um cadeadinho travado. Um desenho, um ícone de um cadeadinho amarelo. Próxima vez que você vier aqui, nós vamos pegar uma foto de um site assim e explicar direitinho. Esse é o site seguro. Então, você se resguarda. Sites brasileiros, empresas que você conhece, né? E sites seguros. Né? Então, para quê? Porque você vai dar seu dado de cartão de crédito. Perfeito. Você sabe que está tendo uma alteração no Código do Consumidor para incluir alguns direitos de comércio eletrônico? Por exemplo, que na compra feita via cartão de crédito, porque hoje, se você faz uma compra e ela não dá certo, é uma dor de cabeça. Você liga para a administradora, ela fala, tem que ligar para quem te vendeu. Sim. Só se ele pedir para dar baixa, é que eu vou dar baixa. Pela alteração que vai entrar em vigor do novo Código do Consumidor, ao comunicar o cartão de crédito, ele é obrigado a dar baixa, não precisa mais da não comunicação. Precisa mais falar com quem vai ter vendeu. uma alteração que vai trazer Mas uma não está em vigor ainda. Ainda não. Né? Porque hoje ainda, se você passar o seu cartão, então é fundamental que o site tenha essa proteção para evitar que o seu dado saia no mundo virtual aí, né? A gente sempre orienta, nesse momento, como preferencialmente, faça a compra no boleto, né? Melhor no boleto Melhor do que no boleto, cartão. porque você não dá seus dados pessoais na rede. Muito bem. Bom, mas e se eu quiser comprar alguma coisa de uma empresa que não tem uma loja física, como é que eu fico sabendo, o que eu posso saber, que caminho eu tenho para entender se aquele site é seguro ou não? Eu sugiro o site do Procon de São Paulo, www.procon.sp.gov.br. Ele divulga periodicamente a lista negra, digamos assim, das empresas virtuais. Tá? Então, entra no site do Procon de São Paulo e pesquisa se a empresa que você está comprando está lá mal cotada. Por quê? O Procon de São Paulo tem um volume maior de reclamações em todo o estado, ele faz esse cadastro, ele informa para você se prevenir. Muito bem. Em segundo lugar, Alberto, tem um direito fundamental, mesmo que você compre, né? Muitas vezes a foto, ela diz uma coisa, quando você recebe é outra. É outra coisa. Tem um direito fundamental que vale só para as compras feitas fora do estabelecimento, como é o caso da internet. Você tem 7 dias para se arrepender. Especificamente para a internet. A foto mostrava uma coisa, eu vi que era outra, não gostei. Você tem 7 dias, comunica à empresa, não quero, eu não gostei, não precisa nem explicar muito. É o meu direito de me arrepender, de arrependimento. Eu posso devolver e receber de volta todos os valores pagos, inclusive a título de frete.
Bom, aí, nesse caso, eu acho, por exemplo, que quando você que está nos assistindo, você comprou alguma coisa pela internet, não ficou satisfeito, e não custa também consultar um advogado, fazer uma consulta, o advogado dá uma explicação, não precisa nem pegar a causa, trabalhar a causa, vai dar numa consulta, dar os caminhos, porque muitas vezes nós ficamos rodando de um lado para o outro e não sabemos o que fazer. Nesse caso, o advogado ele vai acabar Também. dando orientação. E o PROCON mesmo, você sabe que existe o DISC 151, né, que a gente também ajudou a instituir. O 151 é um fone... Eu ia perguntar sobre isso. Tá com volume grande de atendimento? Tem centenas de beleza, milhares de atendimentos anuais aí, né? Eu tenho uma pergunta aqui para você do Marcos da Silva Pereira. Ele queria saber o que fazer quando a empresa é multada, mas comete o mesmo erro com o consumidor. Porque a empresa passa por um... ela é multada quando ela faz, quando ela erra. O Código do Consumidor estabelece que em caso de reincidência, né, a multa vai aumentando, né? E se há uma gravidade, se a multa não basta, a empresa corre o risco de até uma medida extrema como a lacração, ela pode ser lacrada, né? Primeiro tenta se resolver com multa, lembrando também que existem termos de ajuste de conduta para tentar resolver, enfim. A multa não é o objetivo. O objetivo é fazer com que a empresa cumpra a lei. Com aquilo, né? que e foi o TAC, o termo de ajuste de conduta, é uma espécie de um acordo no qual a empresa se compromete e o órgão abre mão da multa. Mas quando a multa não basta, ela é aumentada, ela vai dobrando, ela vai... E quando, apesar de ter sido aumentada, não resolva, né? A medida extrema é, por exemplo, a proibição de atividades por um determinado período. Nós tivemos, por exemplo, no caso de operadoras de celular, que vendiam muitos aparelhos e depois dava congestionamento na rede, elas foram proibidas de vender por alguns meses até que a rede estivesse acalmada. Na sequência, no último bloco, nós vamos falar de um assunto que diz diretamente a você, a mim, a todos nós, que é a banda larga. A partir de agora, ainda não está em vigor, né? A Anatel, aliás, eu queria depois falar o que disse o presidente da Anatel, que para mim foi uma decepção. Mas a gente volta já, nós vamos falar da banda larga já, aqui com o doutor Anderson Janete. Aguarde um instante só.